¿Cómo se encuentran? Entonces llegamos a nuestra quinta clase del segundo bimestre de español, ¿está bien? Entonces en la clase de hoy vamos a empezar el estudio del capítulo 18 de la apostila, ¿está bien? Más específicamente las páginas 8 a 10. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en la clase de hoy? De los adjetivos y expresiones de valoración. Entonces, valorar significa avaliar algo. Entonces, vamos a hablar de adjetivos y expresiones en español que nos ayudan a valorar de manera positiva o negativa alguna situación, una persona, un objeto, una cosa, ¿está bien? Entonces, primero vamos a hablar de las expresiones que se refieren a valoración positiva, cuando va a hablar que algo es positivo. Entonces, ¿cómo se forman esas expresiones? Son formadas por el verbo ser o estar, seguidos de adjetivos como genial, estupendo, lo máximo, exquisito. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿está bien? Entonces, ejemplo 1, este parque es lo máximo. Entonces, mira, tenemos acá el verbo ser, seguido de una expresión de valoración positiva, lo máximo. Entonces, quiere decir, esse parque é o máximo, ele é muito bom, ele é muito agradável, sim? Então, hace uma avaliação positiva deste lugar. Ejemplo 2, la paella estava estupenda. Paella é um prato típico, sim, uma comida típica de alguns países hispanohablantes. Então, quando digo que estava estupenda, quer dizer, estava muito boa, estava deliciosa. Então, estupenda é um adjetivo muito comum, muito utilizado em espanhol. Mira o exemplo 3. La decoración de esa casa es exquisita, pero profesor, exquisita es algo positivo. En español, sí. Entonces tenemos acá lo que llamamos de un falso amigo, ¿sí? Porque parece una cosa, pero en español significa otra. Entonces, cuando yo digo que la decoración de esa casa es exquisita, yo quiero decir que es muito bonita ou requintada. Então, exquisita e exquisito em espanhol é utilizado para falar de uma coisa buena, ¿sí? De uma coisa que tem uma valoração positiva. Vamos a ver também aquele exemplo 4, que também utiliza exquisito. Ayer comí um prato exquisito. Esse adjetivo também é utilizado para comida, ¿sí? Então, ontem comi um prato delicioso, um prato que estava muito bom. Então, também podemos traduzir como delicioso, está bem? E por último aqui é genial estar aqui. Então, genial é também muito comum a utilização desta palavra em espanhol para dizer que algo é muito bueno. Então, é genial estar aqui, quer dizer, é muito bom estar aqui, está bem? Muito bem. Por outro lado, temos as expressões que fazem uma valoração negativa de algo, de uma situação, de uma pessoa, ¿sí? Então, também a formação ocorre com o verbo ser, o verbo estar, más algunos adjetivos, expresiones que valoran las cosas de manera negativa, como terrible, horrible, tremendo, fatal. Vamos a ver algunos ejemplos. Número 1, la película fue fatal. Mira, tenemos acá el verbo ser y más el adjetivo fatal, de valoração negativa. Então, o que quer dizer acá? A película é o filme, né? Película é filme. O filme foi horrível, o filme foi muito ruim, né? Então, está expressando aqui que não gostou do filme. Fatal é uma palavra muito comum também em espanhol. Essa palavra, como vemos no exemplo 2, estou fatal, também se utiliza para expressar
expresar cómo estamos nos sintiendo. Entonces, cuando digo en español estoy fatal, quiero decir también que estoy muy mal, que estoy muy mal, estoy me sintiendo mal, ¿cierto? Y por último, el hotel es horrible. Mira, nuevamente tenemos el verbo ser. Aquí en dos tenemos el verbo estar. Entonces, generalmente son formadas del verbo ser o estar más la expresión de valoración negativa, ¿está bien? Muy bien, entonces en relación a ese contenido que está en las páginas 8 a 10, les pido que realicen las actividades que están en la página 9 y en la página 10, ¿está bien? Y se quedan atentos a las actividades en las plataformas también. Gracias, alumnos y alumnas, y hasta luego. Adiós.